quadro Capas da Região com José Orlando Rocha, que desta vez trouxe aqui mais umas capas para fazer a leitura das mesmas, não é verdade? Sim, escolhi como primeiro assunto uma notícia exatamente do Novo Canal, que fala do julgamento de Alexandre Almeida. Escolhi uma segunda que tem a ver, lembrar-me-á na altura que eu não proposta da desagregação? Da proposta de desagregação das freguesias. Tenho também, escolhi também uma notícia da Verdade sobre crimes e também, por fim, a normalização dos tempos de espera no Hospital Padre Américo, ou se quiser, na Unidade Local de Saúde do Tâmega e Sousa. Muito bem, então iremos começar aqui, neste caso, pelo processo, neste caso pelo julgamento de Alexandre Almeida, o edil aqui municipal de Paredes, que está a ser julgado por faltar, digamos, com a naturalidade nas eleições de 2021. Pronto, se nós olharmos diretamente para a questão, é assim, de que é acusado o Presidente da Câmara de Paredes, Alexandre Almeida? É acusado da violação do dever de neutralidade e imparcialidade durante o período da campanha eleitoral. Isto traduzido em miúdos, o que é que significa? Significa que é acusado pelo Ministério Público de utilizar o gabinete de imprensa para fins de eleitoralistas. A pergunta que eu coloco a mim mesmo é esta: é um crime grave? É grave na medida em que ele está previsto na lei, na medida em que não é permitido por lei. Mas eu pergunto a mim mesmo também: é só Alexandre Almeida, é só a Câmara de Paredes que utiliza o gabinete de comunicação como veículo de propaganda política? Não, se formos por esse país fora, seguramente que encontramos imensas autarquias que fazem exatamente o mesmo. A pergunta que subjaz a esta é: porque um faz errado, ou porque todos fazem errado, o crime é menor? Não. Portanto, o que não é comum é ver-se um autarca ser julgado por este tipo de prevaricação. Ainda por cima, quando estamos num ano também de eleições. Pois é, tal coisa do tempo, é o tempo da política e o tempo da justiça. Mas se nós fôssemos perguntar, digamos que ao juiz que está, eu diria que as coisas acontecem quando têm de acontecer e os processos demoram o tempo que têm de demorar, e nisto da morosidade e da oportunidade dos processos, o país está cheio de casos estranhos. Mas a primeira questão que se coloca aqui é esta: para mim, pronto, aquilo que Alexandre Almeida está a fazer, ou está a ser acusado de ter feito, que é diferente. É uma coisa que só ele faz? Não. Fazem muitos no país. O Presidente da Câmara de Paredes teve o azar de ser denunciado. E o Ministério Público achou que havia razão nessa denúncia e nessa queixa apresentada contra ele. Isto vai ter um desfecho. O processo, portanto, o julgamento vai a meio e vai ter um desfecho. Na próxima terça-feira também. Mas já fez vítimas, que é uma coisa que me preocupa bastante. Já fez vítimas, ou seja, provavelmente pode fazer vítimas, porque logo na primeira sessão de julgamento o Ministério Público pediu para extraírem uma ata das afirmações, das declarações da chefe de gabinete do Presidente da Câmara. Neste momento, à minha cabeça vem esta frase muito popular, que eu vou tentar dizê-la de forma mais leve. Quem se trama sempre é um mexilhão. Ou seja, nós já falamos aqui numa outra sessão que este tipo de processos, normalmente, quando chegavam ao fim, o arguido acabava sempre por se livrar, porque a estratégia da defesa encarrega-se normalmente de atribuir a responsabilidade aos funcionários, aos técnicos que estão a meio de caminho entre o que é
a decisão e o despacho, não é? E nesta circunstância, alguém tem dúvidas? Primeiramente, a questão dos gabinetes de comunicação das autarquias. Muitos deles têm uma dimensão que concorrem deslealmente com os órgãos de comunicação social, quer ao nível dos recursos humanos, quer ao nível dos meios técnicos. Portanto, esta é uma situação que precisa ser revista. Se as autarquias precisam de ter, para informar os municípios das suas atividades, se precisam de ter gabinetes de comunicação pagos pelo erário público para divulgar as atividades da autarquia, que muitas vezes se transformam, essas notícias, se transformam em pura propaganda. A segunda questão tem a ver com as estratégias de defesa. Normalmente, neste tipo de processos, nós já também falamos aqui nisso, a estratégia dos advogados de defesa, primeiro, normalmente os advogados de defesa nunca são dos gabinetes jurídicos da Câmara. Ninguém se pergunta a si próprio. Então, se a Câmara tem um gabinete jurídico, para que é que vai buscar? Porque é assim que vive o país. O país vive de políticos que fazem leis no Parlamento e depois tem gabinetes de escritório onde, como se transformam em advogados para ir defender políticos. Eu não sei quem é o advogado de defesa ou o escritório dos advogados de defesa de Alexandre Almeida, mas seguramente que não é o gabinete da autarquia, o gabinete jurídico da autarquia, o que é um desrespeito. É um desrespeito, por um lado, para com os advogados que a autarquia tem, e, por outro lado, é um desperdício dos bens, digamos, do erário público na defesa dos interesses que acabam por ser interesses individuais e particulares, no limite. Mas uma vez que está a ser aqui julgado Alexandre Almeida enquanto a nível pessoal e não a nível de... Mas essa dúvida que se coloca, não devia ser um advogado da autarquia? Eu não sei se é, vamos lá ver. Eu duvido, é que com esta estratégia, normalmente, os advogados, que são políticos ou ex-políticos, os advogados... Não é um advogado da autarquia, é um advogado externo. Pronto, isso confirma o que eu estou a dizer. Normalmente, a preocupação destes advogados é defender os funcionários da autarquia. Não. É defender os líderes políticos. O que é que isto acontece? Nem que pelo caminho tenham de cair 3 ou 4 para assumir a responsabilidade que digamos que o eventual prevaricador não pode assumir porque é o titular do cargo público. E neste caso já houve... Acredita que a Ana Cruz, que é mais conhecida no nosso meio como Anitta, foi a primeira, digamos assim, a tombar? Não é a primeira a tombar, é a primeira vítima de uma estratégia de defesa que não quer saber dos funcionários da autarquia, porque ninguém tem dúvidas que as notícias da autarquia têm uma responsabilidade direta do Presidente da Câmara. Não há publicação da autarquia, seja ela do Gabinete de Comunicação, seja ela a publicação de... Basicamente está a dizer que qualquer publicação, a direção é sempre do Presidente da Câmara. É sempre do Presidente da Câmara. Portanto, só quem quer acredita que o Presidente da Câmara não conhecia. Este caso, quando falo, eu não quero reduzir esta situação. Esta situação só tem alguma coisa de particular no sentido que é raro vermos um autarca a ser julgado por este tipo de coisas. E agora, o que é que vai acontecer no fim? Ou o autarca é ilibado, ou se prova que não houve aqui nenhuma situação que constituísse crime, ou se prova que houve crime. E, ao provar que houve crime, sobre quem vai recair a responsabilidade, ou melhor, a condenação. Ou cai sobre o Presidente da Câmara, ou cai sobre os técnicos ou os funcionários da autarquia que estão ao serviço do autarca. Não, quer dizer, é como eu digo, é uma situação que não perde gravidade
porque se acontece aqui, acontece em muitos lados, mas que precisa de uma vez ser esclarecido. Porque é que as autarquias têm este tipo de procedimentos? Têm este tipo de gabinetes, precisam de terem autênticos órgãos de comunicação social, com mais funcionários que quase todos os órgãos de comunicação social do Conselho juntos, e depois disso, como é que quando há irregularidades, quem leva com as culpas são os funcionários e não são os verdadeiros responsáveis. Portanto, o que pode acontecer pode acontecer até que Alexandre Almeida venha a ser ilibado. Mas há uma coisa de que não se vai libertar. É do estigma de ter utilizado. Porque mais do que os factos que possam vir a ser provados ou não, as percepções são sempre essas. E depois, se vier a ser condenado, talvez sirva de jurisprudência para situações futuras onde casos idênticos estejam a acontecer, ou então medida preventiva para no futuro, ou daqui para a frente, os autarcas terem mais cuidado com o tipo de ações que não pode valer tudo para se promoverem junto da população. Só essa a conclusão. José Orlando, sendo assim, uma vez que o tempo já começa a ser escasso, iria convidá-lo a passar à leitura de outro tema. O que é, se me lembra... Tem que ver com a proposta da desagregação. Isso faz penso que... Foi hoje a Parlamento também um conjunto de freguesias. Foi, exatamente, e vão nascer mais 130. Ora, tudo isto resulta de uma célebre lei, que foi um fiasco, a Lei Relvas, de 2013, que visava, segundo o próprio Ministro, visava a reorganização administrativa do território. Nessa altura desapareceram 300 e tal freguesias, mas o processo não constituiu por si só uma verdadeira reestruturação administrativa do país. Numa opinião que é puramente pessoal e vai contra a corrente, que é a minha, eu diria que nós somos um país demasiado pequeno para ter 308 concelhos e 3.000 e muitas freguesias. É um desperdício de dinheiro perfeitamente absurdo. As freguesias poderiam manter a sua entidade territorial, identidade territorial, mas do ponto de vista administrativo tem de haver organismos que consigam dar resposta a um conjunto de freguesias, e escusamos de ter tantas freguesias no sentido de todas elas terem os mesmos órgãos, as mesmas estruturas administrativas para darem as mesmas respostas. Isto torna-se mais escandaloso. Isto é uma opinião meramente pessoal. Isto torna-se mais escandaloso quando nós vemos, por exemplo, o país tem 308 municípios. Nesses municípios, na sede do Conselho, também existe uma junta de freguesia. É possível, normalmente as pessoas distinguem o que é a obra da junta de freguesia ou o que é a obra da autarquia. Não distinguem. As juntas de freguesia têm iniciativa própria? Não têm. Os serviços administrativos que fazem não poderiam ser feitos na sede da autarquia? Podiam. De maneira que, por exemplo, estas juntas de freguesia das sedes do Conselho, para mim, quase significam, quando eu vejo os presidentes de junta, sempre junto dos presidentes de Câmara, dos vereadores, até ajudar a cortar as chitas, não sei o quê, fazem-me lembrar aqueles sujeitos que participam no Big Brother e quando saem fazem presenças, não é? E pagam, fazem-se pagar por essas presenças, quer dizer, porque de resto só o que se economizava eliminar estas 308 estruturas que existem nas sedes dos concelhos, dava uma economia para o Orçamento de Estado fantástica que permitia fazer muitas outras coisas. Agora, é curioso que aqueles que nessa altura se opuseram à Lei Relvas e foram contra a agregação das freguesias, prometeram, por exemplo, em 2017, Paredes é um caso típico disso. O Presidente da Junta eleito em 2017, uma das suas promessas era que iria desagregar as freguesias que deram origem à sede do Conselho de Paredes, que era uma freguesia com 8.000 habitantes e agora tem cerca de 18.000, e juntou 7 freguesias numa só. Ora bem, mal foi eleito, a primeira proposta que fez
queria comprar um carro para ir ver as obras, como se a autarquia fizesse, como se a Junta de Freguesia fizesse assim tantas obras. Mas até hoje não deu um passo. E agora o Governo, quer o Governo Socialista, quer este, deram a possibilidade de fazerem a desagregação, não deu um passo para fazer a desagregação. Ou seja, não se pode acusar a lei de falhar e depois ter mecanismos para corrigir a lei e não a corrigir depois. Não se pode, sobretudo, prometer às populações que se vai desagregar, ou seja, que Bitarães, Besteiros, etc., voltariam a ser freguesias, mas depois, como isto também tem a ver, não acuso diretamente, mas é um facto incontestável, quantos mais habitantes tem uma freguesia, maior é o salário do seu presidente de junta e das outras pessoas que por ali pululam. Portanto, também tem a ver com essas coisas. É triste que primeiro, a lei não tenha resultado, nem resultou a Lei Relvas, nem resulta esta, e é triste que quem prometeu que desagregava se tenha calado, fechado em copas, à espera que a tempestade passe para fazer de contas que não é nada com eles. José Orlando, como aqui esta rúbrica já vai um bocado longa, iria se calhar convidá-lo a passar aqui a um tempo aos tempos de espera de urgências do hospital. Exatamente, e num minuto diria que nem tudo é mau, eu não queria que fosse tudo mau neste programa. E uma das coisas que me parece que merece destaque é o facto de, por exemplo, para além de estar, digamos, previamente já aberto o plano de contingência do Hospital Padre Américo para a eventualidade. Foi até aberta uma sala de contingência também. Exatamente, para a possibilidade previsível de aumentarem os números de gripes e, sobretudo, ou até casos de Covid, está já prevenido. Uma das coisas que é notícia no Hospital Padre Américo é os tempos de espera serem aqueles que estão previstos na lei. Muitas vezes se tem falado do SNS, de funcionar mal. Então. Ora, temos aqui um caso em que funciona bem. E depois, muitas vezes se diz, ou não se diz isto muitas vezes, mas sabe-se que muitas vezes são questões de gestão. Eu sem estar certo do que digo, estou muito convicto de que o que mudou na unidade local de saúde do Hospital Padre Américo tem a ver exatamente com a questão da gestão. O facto de a direção clínica ter passado para o Dr. Nelson Pereira, que, temos que lembrar, foi ele que no Hospital São João, um hospital de ponta, dirigiu a parte clínica durante a pandemia. O facto de estar agora na direção clínica uma lufada de ar fresco. Pelo menos isto já é fundamental, porque era escandaloso o tempo de espera que os utentes tinham quando chegavam à urgência do Hospital Penafiel. Congratular aqui esta... Obviamente que sim, porque é para percebermos que afinal não funciona tudo mal no Serviço Nacional de Saúde. Ainda por cima na nossa região. Exatamente. Da nossa região, mais motivo de orgulho, entre aspas, devemos ter. É bom que quando as coisas funcionam como devem, nós só temos que estar, sem grandes euforias, sem grandes elogios, é dizer, olha, isto não é tudo igual, aqui está a funcionar bem, era um problema de gestão, parece, e está para já está resolvido. Vamos ver o que aguardam então aqui os próximos tempos nesta gestão desta unidade local de saúde. Sendo assim, agradecer-lhe a sua presença nesta edição de hoje. Voltamos para a semana. Da nossa parte é tudo.